professora. Bom, Maria Grampinho começou como uma brincadeira num seminário de contação de história aqui em Goiânia, que a gente fez em parceria com a Universidade do Rio Grande do Norte e a Unicamp. E a professora Valéria Figueiredo me convidou para montar, em parceria com o teatro, uma cena referente a um conto popular de Goiás, uma história verídica, sobre uma personagem chamada Maria Grampinho. O processo de construção desse espetáculo, ele partiu da perspectiva de que nós estávamos pesquisando a contação de história, e a história da Maria Grampinho é uma história de Goiás, é uma história que foi coletada por uma pesquisadora goiana, no livro no caso a pesquisadora Diane Valdez, o livro que se chama O que Teria na Trouxa de Maria. E a proposta da Valéria seria contar essa história. Maria Grampinho viveu na cidade de Goiás Velho, era uma figura sui generis, amiga de Cora Coralina. Era uma figura que sofria de esquizofrenia e, para a época, então, ela era considerada uma pessoa que não podia viver em sociedade. Então ela era renegada tanto por sua família quanto pelos moradores da cidade de Goiás. Cora, por sua vez, também era uma mulher à frente de seu tempo. Então nós podemos fazer a seguinte relação entre Maria Grampinho e Cora Coralina. Cora via em Maria Grampinho um espelho para afrontar a sociedade. Maria Grampinho, por sua vez, não tinha dimensão de seu valor para a cidade. Maria Grampinho carregava uma trouxa cheia de badulaques, colecionava grampos, onde colocava todos em seus cabelos, colecionava vários botões que ia catando pela cidade e dormia no porão de Cora Coralina. Cora dava casa, comida e um pouco de carinho para Maria Grampinho. Só que essa história a gente ia contar ela de uma maneira diferente, a gente ia colocar mais cena, a gente ia colocar mais teatro, ia colocar mais dança. E aí a gente decidiu montar. Foi algo bem inusitado, porque eu nunca tinha trabalhado com contação de história na perspectiva da dança-teatro. E aí eu topei o desafio.
E aí começamos com uma brincadeira. No caso, foi essa a proposta inicial. E a partir disso, vieram experimentações de corpo, experimentações de danças populares, trazidas pela Valéria, trazidas pelo próprio Alexandre, que também é professor de dança. E essa brincadeira se transformou numa cena de 20 minutos, com um cenário mínimo, 2 intérpretes criadores, um vindo do teatro, eu vindo da dança. Como era Maria Grampinho, de onde ela veio, para onde ela ia, quais eram seus desejos, o porquê desses grampos, qual era o corpo que compunha Maria Grampinho. Carregava em seu corpo várias saias, vários fragmentos que ela ia trazendo da sociedade da época. Era uma pessoa louca, esquizofrênica, mas não era uma pessoa fraca nem uma pessoa frágil, era uma fortaleza. A construção desse personagem, do meu personagem, que no caso é o narrador da história, que é quem conta a história da Maria Grampinho, é parte de uma primeira imagem que seria a Cora Coralina, que é essa contadora, essa poetisa, que tem orgulho em contar as histórias de Goiás. E a partir dessa imagem, daquela velhinha, que é ao mesmo tempo uma velhinha frágil, que passa a imagem de vó, era uma velhinha muito forte, era uma senhora muito de fibra, porque ela foi muito, não perseguida nesse sentido, mas as pessoas da cidade criticavam muito ela, falavam muito dela. Então não era qualquer senhorinha frágil, ela tinha uma força muito grande. E a partir disso nós fomos dando outros elementos. Maria Grampinho caminhava pela cidade, sendo atração turística e ao mesmo tempo sendo alvo de chacotas. Então a personagem começou a se desenvolver nesse mar de estruturas. Começou primeiro a apresentar o figurino. Discutimos o figurino, como seria a composição do figurino, o cabelo, os grampos, como eles estariam sendo colocados, qual é o tipo de grampo. Trouxemos também uma contadora de Monte Alegre, que nós entrevistamos durante a pesquisa, que nós tivemos contato com ela. E essa contadora, ela era muito engraçado como ela falava com a propriedade das histórias, que nós sabíamos que eram inventadas, que tinham sido passadas, mas eram como se fossem histórias dela, histórias da vida dela. A própria história da minha avó, da minha bisavó, entra nessa construção, entra nesse personagem que vai se criando, esse narrador que entra em cena, que dialoga com o personagem, que interpreta também em muitos momentos. Como que foi construída a estrutura corporal de Maria Grampinho? Como Maria Grampinho era uma pessoa que vivia na rua, já de idade avançada, mas era parruda, baixinha, forte, era uma fortaleza, eu comecei a pensar essa pessoa que tem o seu corpo traz uma formação ou uma deformação referente à cidade. Então ela não é uma figura esguia. Ela é uma figura cheia de marcas, cicatrizes. É uma figura séria, mas ao mesmo tempo sorridente. E o seu corpo reflete toda essa nuance. Então o seu corpo não é esguio. O seu corpo é torto. O seu corpo também traz em si os trocadilhos que as pessoas faziam com ela. E aí começamos a desenvolver a personagem. A silhueta da Maria Grampinho ela é desenhada no espaço, mas ela tem um ponto de firmamento nos pés, nesse contato da terra com os pés. Isso tem tudo a ver com a própria Maria Grampinho, que era uma figura andante da cidade de Goiás, andarilha, carregava várias saias, portanto o grande peso estava nessa região aí da pelve para as pernas, carregava uma trouxa,
na cabeça, o que também aumentava seu peso corporal. Maria Grampinho, dentro desses 20 minutos de cena, ela não é totalmente uma andarilha, mas ela transita entre dois mundos, o mundo da realeza e esse mundo da rua. Não há troca de figurinos, nem há troca de maquiagens ou adereços, mas o que há são mudanças corporais que vão localizando o espectador dentro desse mundo mais pomposo de Maria Grampinho, né? E dentro desse mundo mais rua, dentro desse mundo mais andarilho de Maria Grampinho. Sobre a contação propriamente dita, nós podemos ver diversos elementos assim do espetáculo que podem ser usados na contação. Eu sou um contador que gosta muito da performance na contação. É uma contação de história que ela não é uma simples narração. É um momento que você toma o lugar do personagem, é um momento em que você coloca o público para tomar o lugar desse personagem. Então, a história ganha vida na contação. A cena ela é mesclada também com textos, onde a gente fala, a adaptação que a gente fez do conto, e também com músicas, onde a Maria Grampinho dança, ela interage com a plateia, interage com outro ator. Essa é uma experiência que eu atribuo muito e com muita experiência na escola, quando nós tivemos um projeto de extensão, onde nós fomos contar histórias numa escola aqui de Goiânia. E essas histórias eram dialogadas. Os alunos entravam na construção da história. Então, o contador que dialoga a história é aquele que tem mais propriedade para falar da história. É aquele que fala da história como se ela fosse sua. Então, existem dois tipos de contador que a gente trabalhou principalmente. Aquele que narra a história distanciadamente, que não está presente, que não toma posse dessa história, e aquele que está dentro, está inserido. Ele conta a história como se a história fosse sua, e a partir disso ele vai criando personagens, trazendo as pessoas para dentro da história e interpretando. É quase uma peça de teatro a cada história que ele conta, que é mais ou menos a ideia que a gente usa na Grampinho. É um contador que vai se apropriando daquela história de uma tal maneira que ele entra na história. Ele dialoga com o personagem, dialoga com o público, e isso é muito interessante, porque como possibilidade cênica, como possibilidade de contação, a gente pode fazer de um tudo.